Pai do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Quero só deixar um texto para a nossa meditação nessa manhã. Filipenses, capítulo de número 4, verso 10, diz: Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Digo isto, desculpa, irmão, que o vento tirou aqui. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Graças a Deus, queridos, por esse texto. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele estava agradecendo aos irmãos e se fazendo lembrar das doações que ele tinha recebido, né? E agora ele agradece a Deus, né? E aos irmãos também. Mas aí, o apóstolo Paulo fala algumas coisas aqui interessantes. No verso 11, o que ele diz no verso 11? Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E aí, irmãos, lendo esse texto, eu me lembrei nós temos pessoas da nossa igreja que estão padecendo algumas necessidades, não têm nenhuma renda nesse momento de pandemia, mas nenhuma renda mesmo, né? E aí, desde já, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado a socorrer esses irmãos. Os irmãos sabem que nós temos uma arrecadação para suprir a necessidade desses irmãos, né? Que nesse momento de pandemia não tem uma renda, mas nenhuma renda mesmo, né? E aí a gente tem suprido esses irmãos com cestas básicas, certo? E aqui nesse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreve, ele fala uma coisa interessante, né? Verso 11. Digo isso não por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. E me fez lembrar uma coisa interessante. A gente precisa aprender a conviver com aquilo que a gente tem, né? Às vezes tem pessoas que passam por privações. Não estou falando daqueles que não têm nada, irmãos. Estou falando daqueles que passam por privações porque não conseguem administrar aquilo que ganha. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem viver com aquilo ali. Mas automaticamente, se ele ganhar pouco, ele não vai fazer compromisso que ele não possa cumprir, né? Como também a gente vê pessoas que ganham 2, 3 salários mínimos e vive na pindaíba, né? Você conhece a pessoa há 3, 4 anos e ele está sempre na pindaíba. Pastor, o que fazer diante disso? O que fazer diante disso, meu irmão? É você aprender sobre a educação financeira,
né? Porque senão você não vai sair da pindaíba nunca, certo? Tem que aprender a, a administrar aquilo que ganha, certo? Então eu quero dizer para os irmãos que nesse texto aqui o apóstolo aprendia a se contentar com aquilo que ele tem, né? Precisamos aprender isso, porque se a pessoa não consegue administrar o que ele ganha, não adianta ele ganhar rios de dinheiro se ele não consegue administrar, vai estar sempre no vermelho, vai estar sempre lá no Serasa, né? Então, a gente precisa aprender isso, certo? A contentar com aquilo que a gente tem. O apóstolo Paulo, verso 12, diz: sei estar abatido e sei também até abundância, de toda maneira e em todas essas coisas estou instruído, tanto a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Querido, não precisa eu falar isso, mas a gente, em tempo de crise, a gente tem que aprender a conviver com o básico, né? Se você ganha 3.000 reais, né, a sua feira vai ser de uma forma. Se você ganha um salário mínimo, automaticamente a feira não vai ser igual, porque aí o dinheiro não vai dar. Então você vai ter que trabalhar com o básico. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Contentar com aquilo em que nós temos, né? Então, deixo essa reflexão aqui para os irmãos, e o apóstolo diz: sei tanto estar abatido, como também ter abundância. Isso aqui a gente precisa aprender, né? De toda maneira, e em todas essas coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, queridos, nesse momento, eu deixo essa reflexão para os irmãos e peço a ajuda dos irmãos para a gente continuar ajudando aqueles que precisam. Pastor, eu ganho um salário mínimo. Não, essa ajuda que a gente leva de cesta básica é para aqueles que não têm nenhuma renda no momento. Se você ganha um salário mínimo, você tem que aprender a conviver com esse salário mínimo. Se você ganha 2 salários mínimos, você tem que aprender a conviver com aqueles 2 salários mínimos. Você ganha 3 da mesma forma, né? Nesse caso aqui, você tem que trazer para a igreja para que a gente possa doar para os outros e não querer da igreja, certo? Eu terminando aqui, eu quero dizer para os irmãos uma experiência que eu tive logo cheguei em Brasília. E, infelizmente, talvez em outros estados tem isso, né? Mas eu me deparei com isso em Brasília. Eu trabalhava em um certo local e tinha um moço que ganhava 3 vezes mais do que eu e de alguns colegas. E aquele moço, todos os dias, quando ia sair do trabalho, ele chegava um de nós e disse assim: me arruma R$1 aí para me comprar um cigarro. E aquilo era direto, todo dia, todo dia, todo dia. Chegou um momento que a gente falou assim: rapaz, você se toca, cara. Poxa, você ganha mais do que a gente, você quer... E o seu dinheiro que você ganha? Você quer guardar o seu dinheiro para querer ficar pedindo a gente? Né? Então, com essa reflexão, eu achei que não existia esses comportamentos no meio do povo cristão, mas infelizmente tem. Aqueles que têm o seu salário e ainda fica querendo dos outros. Esse não é, irmãos, um comportamento de cristão. Não, isso não. O apóstolo Paulo diz que você tem que aprender a conviver com aquilo que você tem. Tá certo? Então, deixo essa reflexão. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor Jesus.